partir de agora a gente está gravando, viu? Então, como eu dizia para vocês, a gente está falando aqui das superfícies equipotenciais, que são, são regiões, né, do espaço onde eu vou ter sempre o mesmo potencial. Então, são esferas porque o potencial para uma carga pontual, por exemplo, ele tem um comportamento esférico, né? Porque o campo ele se expande, né? A partir da carga, o campo elétrico se expande em todas as direções. E como ele depende só da distância, né? O comportamento das linhas de campo e consequentemente aí a gente vai ter superfícies equipotenciais que vão ser esferas. Aqui ele mostra no plano porque no livro ele não tem condições. Até tem, mas acho que o trabalho que ele quis fazer não permitiu que ele fizesse uma esfera. Eu posso mostrar para vocês como é que ficaria isso no campo esférico, né? Se tem uma imagem legal. Tá mais ou menos essa ideia aqui, ó. Esse aqui é um vídeo. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Pronto. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui? Eu estou mostrando com o mouse. Tem alguém aí ainda? Sim, professor. Esse desenho aqui azul, ele mostra um corte, né? Então, aqui dá para ter uma ideia do que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, em toda essa superfície aqui, ó, o potencial é o mesmo, 5 volts. Na de dentro é maior que a 8 volts, né? Então, você tem aqui uma esfera, uma região esférica, em que eu vou ter o potencial, como sempre sendo o mesmo, porque a distância vai ser sempre a mesma, em qualquer direção que eu vou. Isso caracteriza bem o raio, né, que é uma das características da simetria esférica. Certo? Então, isso são as superfícies equipotenciais, são as regiões onde eu tenho o mesmo valor do potencial e elas vão ter uma característica que é a esfera, por uma carga pontual. Agora, se eu tiver uma distribuição de carga diferente, porque a distribuição ela pode ser volumétrica, ou seja, ela pode ter um formato diferente de um ponto, né? Ela pode ser cilíndrica, quando eu falo da carga distribuída ao longo de um bastão, né? Ou de um cilindro mesmo. Aí a superfície equipotencial ela vai mudar, tá? Então, vou botar aqui cilíndrica, só para vocês verem como é que fica. Cilíndrica. E aí, ao invés de ter esferas, né, superfícies equipotenciais serem esferas, eles vão ser cilindros. Aqui não é uma boa figura essa aqui não. Tá, isso não é tão fácil de achar quanto eu estava imaginando. A internet não está colaborando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, professor.
Sim. Beleza. Não está sendo tão fácil de achar, mas eu achei uma figura aqui que eu acho que mostra bem a ideia que eu quero dizer para vocês. Ao invés de ter uma esferas umas dentro das outras, né, eu vou ter cilindros, tá? Aqui, cadê a figurinha? Aqui, ó. Só a ideia seria mais ou menos essa, né? Você tem aqui a carga dentro, né? Uma distribuição cilíndrica, eu tenho um bastão ou um cilindro mesmo carregado. E essa superfície aqui de fora, ó, ela tem esse tamanho aqui, ela tem essa altura, tem essa largura aqui de lado, ó. Então é uma superfície cilíndrica que é toda equipotencial. Então tem o cilindro de dentro, né, a superfície de dentro, e tem aqui a superfície de fora, formando o que a gente chama de casca cilíndrica. Então, a qualquer distância aqui, ó, eu vou ter sempre o mesmo potencial. Aí eu vou ter uma superfície cilíndrica. Eu tenho aqui a superfície interna e a superfície externa. Do mesmo jeito que eu tenho lá as esferas, né? Então, aqui em toda essa superfície interna, o potencial seria de 5, por exemplo. 5 volts. E na superfície externa também seria de 5, aí seria maior, né? Menor, na verdade. De 6 volts, por exemplo. Porque a distância aqui é pequena, de uma superfície para outra. Então mudaria de 1 volt. Aí se eu tivesse aqui eu teria um outro cilindro, ó, pontilhado, né? Aí já seria menor, 3 volts, por exemplo, tá? Então quanto mais eu me aproximo da carga ou da distribuição de carga, como a gente fala aqui, né? Porque aqui eu não falo de uma carga, eu falo de uma distribuição de carga. Porque a carga ela não é mais pontual, ela está distribuída ao longo de uma superfície de um sólido, né? Então, é a distribuição de carga, beleza? A ideia é mais ou menos essa. Isso aqui é um modelo de outra coisa, mas serve para a gente enxergar. Andressa. Bom dia, Andressa. Então, a ideia é essa, tá? A superfície equipotencial são regiões do espaço onde eu tenho o mesmo potencial. E aí, o tipo de superfície vai depender da distribuição que a gente tem. Para a sorte de vocês, no ensino médio a gente só trabalha com carga pontual. A gente não trabalha com distribuições volumétricas de carga. Mas quem quiser estudar física na universidade, vocês vão poder ter o privilégio, que poucos têm, de estudar isso. Viu? Fica a dica. Professor, não tá saindo seu áudio, não? Não está saindo? Não está saindo para mais alguém? Vixe. Realmente não tá saindo. Deu um probleminha aqui na minha conexão. Agora voltou? Voltou? Alô? Eita, meu Deus. A conexão está ruim. E depois da nossa pausa, por conta da conexão, eu não consigo. Deixa eu tentar isso aqui. Pessoal. Tá, deixa eu ver se vocês estão vendo o livro. Não livro, mas é um negócio aí. Mas é uma tela compartilhada. Tá, mas tá dando para ver o livro? Eu tô mostrando agora o livro. Abri o livro aqui para ver se vocês estão vendo. Não? Estão vendo só a minha pasta, né? Os meus arquivos. Isso, aham. Então eu compartilhei errado. Vou parar a apresentação. Vou ter que apresentar a tela inteira mesmo. Não vai ter outro jeito. Beleza. Vocês estão se vendo, agora dá para estar vendo o livro.
Beleza. Aí ele fala aqui das linhas de força, né? Essas setas verdes aqui, que são perpendiculares às superfícies equipotenciais. São as mesmas linhas, isso aqui são os é o vetor da força, né? Então, se você colocar uma carga aqui, ó, em qualquer ponto dessa superfície, você vai ter a ação de uma força. Que aí tem duas cargas. A partir do momento que a gente tem duas cargas, a gente tem força elétrica e não só o potencial. Até me lembrei agora que teve uma aluna que pediu para eu colocar essas fórmulas, né? Toda vez eu esqueço. Colocar direitinho as fórmulas que a gente viu até agora. Então, se eu tenho duas cargas, eu tenho força. Aí eu posso falar de força. Então, em qualquer ponto que eu colocar aqui sobre essa superfície, Professor, pode falar. esse Q maiúsculo no meio aí é o que? É a carga. É um ponto. É uma carga pontual. Esse ponto preto com o Q. É uma Mas carga. não era o Q minúsculo. Não, pode ser Q minúsculo e pode ser Q maiúsculo. Qual a diferença, né? Por que eu uso aqui embaixo até tem uma situação, ó. Tá vendo o Q minúsculo aqui? Quando é que eu falo de Q maiúsculo e quando é que eu falo de Q minúsculo, né? Ó, tá aqui também, ó, aparece o Q maiúsculo na fórmula, ó. O Q maiúsculo é uma carga que ela é relevante do ponto de vista de quantidade. Então, normalmente a gente usa para representar uma carga grande. Ou seja, é uma carga que ela vai ter um campo elétrico relevante e vai ter um potencial relevante. O que é um potencial relevante? É um potencial que faz diferença na análise que eu estou fazendo. A carga pequena a gente usa para simbolizar uma carga pontual, uma carga de prova. Por que o nome é carga de prova? Porque a gente usa ela para determinar a direção e sentido da força elétrica ou do campo elétrico, tá? É aquela lá que o professor explicou que ela não interfere no Isso, campo exatamente, garoto. Muito bem, mostrou que está estudando. A gente chama ela de carga pontual e eu digo que ela é pouco relevante porque se eu pegar ela e colocar aqui, ó, né, em qualquer lugar aqui na superfície, ela não vai alterar, ela não vai perturbar o campo elétrico dessa carga maior, porque ela é pequena. É como a ideia de eu tentando empurrar a parede, por exemplo, né? A parede não vai sair do lugar, eu não vou conseguir mudar a estrutura da parede, eu não vou entortar ela, eu não vou causar um defeito relevante na parede pelo fato de eu estar empurrando ela. Eu posso até esmurrar ela, eu posso chutar a parede, mas a minha presença e essa minha ação na parede não vai causar um efeito relevante nela, né? Então é mais ou menos essa ideia, como se eu fosse a carga de prova e a parede, né, é a minha carga maior. Então a carga de prova está ali, ela sente o efeito da força elétrica, tá? Mas ela não consegue alterar o campo elétrico de forma significativa, né, a ponto de perturbar ele e mudar ele de forma, por exemplo. Se o campo tem uma simetria esférica, ele não vai deixar de ter simetria esférica quando eu coloco uma carga de prova. E para que serve a carga de prova, então? Para eu determinar a direção do campo. Eu sei que tem uma carga ali, por exemplo. Eu sei que essa carga ali existe, né? Só que eu não sei qual é o sinal daquela carga. Eu não sei se ela é positiva ou se ela é negativa. Aí o que eu faço? Eu pego uma carga que eu sei o valor e coloco lá. Beleza? Coloco aqui, ó, nessa região onde eu estou botando a mão. E como é que isso vai me ajudar, né? Vocês poderiam me perguntar. Se eu colocar uma carga aqui e ela for atraída para a região central, se ela sofrer uma ação de atração, qual vai ser o sinal dessa carga aqui? Se essa carga é positiva, que eu coloquei aqui, a carga pequena. Qual é o sinal da carga maior? É positivo ou negativo? A carga pequena está sendo atraída para a carga maior.
A carga de prova está sendo atraída para outra carga. E eu sei que a carga de... Você tá compartilhando tela? Eu tô. Pelo menos deveria. Acho que estranho. É porque, Não tá aparecendo... não, né, que não tá aparecendo. Não, acho que não, realmente não Tá deu certo. pra mim aqui também não, pois não. Não deu certo o compartilhamento, não. Lá vou eu de novo. Permitir. Eu fiz alguma coisa errada. Não deve estar aparecendo para ninguém. Meu Deus do céu. Pronto, agora apareceu para você, né? Eu falando um monte de coisa aqui sem... Vocês estão vendo agora a figura? Sim, agora sim. Beleza. Então eu vejo aqui a mãozinha do mouse. Ó, eu coloquei uma carga aqui. Peguei a carga de prova e trouxe ela para cá. Essa carga de prova eu sei que ela é positiva. Quando eu coloco ela aqui, o que vai acontecer com ela na minha situação hipotética? Ela vai ser atraída por essa carga aqui. Então ela vai começar a se mover na direção do centro. Eu não sei qual é o sinal dessa carga aqui, mas eu sei que essa que eu coloquei é positiva. Se ela está sendo atraída, então qual é o sinal dessa carga aqui? É positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Vocês perceberam? Eu consegui saber, eu consegui experimentar, determinar uma característica da minha carga colocando outra. Por isso que a gente chama de carga de prova, né? Então eu só sei quando eu experimento, né? Quando eu só sei se está salgado, se está doce demais ou se está no ponto quando eu experimento. Ela é uma carga de prova porque ela experimenta a ação da outra e aí, a partir do que acontece com ela, eu consigo saber características dessa carga aqui, ó. Então, se ela for repelida, eu já sei que essa aqui tem que ser positiva, né? E aí, a partir do trabalho, da mudança na velocidade, eu consigo saber outras informações, né? Eu consigo saber, além do sinal, eu consigo saber o valor da força, tá? Porque a velocidade dela vai mudar. Se a velocidade dela muda de um certo valor, eu consigo saber a partir do trabalho qual é a intensidade que a força que essa carga aqui provoca. A gente já viu isso, tá? Então, mudou a velocidade, eu sei que essa carga aqui está realizando um trabalho sobre a outra. Se ela realiza um trabalho, eu consigo medir isso, sabendo a massa, sabendo a variação da velocidade. E assim a gente vai fazendo e determinando quem é esse cara aqui a partir de uma coisa que a gente conhece, que é a carga de prova. Então, carga de prova, Q minúsculo. Carga relevante, carga que gera campo, né, significativo, é a carga maior, tá? É só uma questão de notação mesmo. Tudo é carga elétrica, carga Q maiúsculo ou Q minúsculo. Todas elas geram um campo, todas elas geram um potencial. Só que quanto maior o valor da carga, mais relevante vai ser esse potencial no meu problema. Beleza? Mas tudo é carga elétrica, tá? Então as linhas de força são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. É por isso que naquela outra figura que eu mostrei para vocês, tinha lá um ângulo de 90 graus com a superfície. Deixa eu mostrar aqui. Ele até destaca lá o ângulo de 90 graus. Aqui, demais. Esse aqui, ó. Se vocês prestarem atenção... Droga, fiz besteira de novo. Aqui, ver imagem. Ó, ele até destaca aqui o ângulo de 90 graus, tá vendo? Isso aqui é o que é a linha de força. Tá? Ó, ele já está dizendo que é uma carga positiva. Então ele já dá informação. Lá também tem que ser positiva, porque a direção é a mesma, né? Da linha de força. Essa linha de força indica para onde está agindo a força que uma outra carga vai sentir quando eu colocar ela aqui. Beleza? De mesmo sinal, evidentemente. A direção é a mesma, mas o sentido vai mudar dependendo do sinal. Aí eu tenho 90 graus aqui, ó. Um ângulo de 90 graus entre a linha de força e a superfície. Em todos os pontos, tá? Então é isso aqui também.
Aí falar da diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Então tem aqui, se o campo elétrico é uniforme, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido sempre, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, do campo elétrico, eu tenho sempre o mesmo potencial, em uma linha vertical aqui, ó, cortando as linhas do campo elétrico uniforme. Então, o ponto, nessa direção aqui do ponto A, eu tenho sempre o mesmo potencial, a mesma coisa aqui, ó, na direção do ponto B e do ponto C. Ó, o ponto B e o ponto C estão ao mesmo potencial. E a diferença de potencial, que no caso vai ser VA menos VB, é igual ao campo vezes a distância. Essa fórmula só vale para o campo elétrico uniforme, tá? Só vale para o campo elétrico uniforme. Perguntas? Então, o que é uma superfície equipotencial? Sainara. Sainara? Oi. O que é uma superfície equipotencial? Ai, eu não sei. Cadê a Tamires? Saiu? Teve problema de conexão, será? E aí, João, o que é uma superfície equipotencial? João Vitor. Não vou. Não tenho certeza. Tá, pessoal. A superfície equipotencial é uma região, lembra de equipotencial. Equi vem de igual, tá? Equidade, lembra lá da equidade, tá? Vocês sabem o que é equidade? Não, né? Lembra de igualdade, tá? Tem a ver com igualdade. Equidade tem a ver com igualdade. Se é equipotencial, então o que é uma superfície equipotencial? É uma superfície que em todos os pontos dela eu vou ter sempre o mesmo potencial elétrico. Simples assim, tá? Então, em todos os pontos dessa superfície, independente da forma dela, essa superfície pode ser esférica, pode ser cilíndrica. Se disser que é uma superfície equipotencial, em qualquer ponto dela eu tenho o mesmo potencial elétrico, tá? Estou tentando fazer isso para fixar as ideias direitinho para vocês. Muito bem. E como é que eu calculo o potencial, né? Dentro, a diferença de potencial dentro de um campo elétrico uniforme? É só utilizar essa relação aqui, ó. U, que é a diferença de potencial, é igual a E vezes D. Simples assim, tá? Se eu não sei os potenciais A e B, mas eu sei o campo e eu conheço a distância que a carga vai se deslocar, tá? Aqui eu tenho uma carga de prova se deslocando no campo. Então, a energia, a diferença de potencial é o campo vezes a distância. Aqui ele vai resolver alguns exemplos. Depois vocês podem ver lá o vídeo, parar, dar uma olhada com calma, né? Ler aqui, passa um pouquinho o vídeo, ver a resposta, tá? Eu vou deixar isso sob a responsabilidade de vocês. Aqui eu tenho alguns exemplos que a gente pode resolver. Aí, ó, são dadas linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme. Então tem aqui, ó, campo elétrico, ele tem a direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita. E eu tenho aqui as superfícies equipotenciais, tá? Imagina isso aqui como uma barra, tá? Por isso que ele fala de superfície. A visão, ela é bidimensional, mas se você se imaginar isso aqui como uma barra, né? Essas linhas verdes formando uma barra, vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então vocês vão ter realmente superfícies. Aqui vai ser um plano, né? Parecendo uma folha.
Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui também, né? Então eu vou ter realmente superfície. Em todos os pontos dessa superfície o potencial elétrico é o mesmo. Aí ele quer saber aqui, ó, primeiro na letra A, qual é a distância. Ó, eu sei o valor do campo e eu consigo saber a diferença de potencial. Bom, vindo para essa fórmula aqui, ó, é fácil de fazer, né? Se eu sei o campo, o E, e sei a diferença de potencial, quem vai ser D? É fácil de calcular. É só usar essa fórmula. Quer saber qual é a distância D? Aqui, pelo visto, é a mesma, né? D aqui vai ser o mesmo valor aqui. Ele quer saber a DDP entre os pontos A e F. Então, A e F. Aí eu já pergunto para vocês, a DDP entre o A e o F é diferente da DDP entre o A e o G? Ó, a DDP, que é a diferença de potencial entre o A e o F, é diferente da diferença de potencial entre o A e o G? Acho que não, professor. Exatamente. Não. Por quê? Porque o F e o G estão sobre o mesmo potencial. Ó, eles estão na mesma superfície equipotencial. Então, o potencial no F é igual ao potencial no G, que é quanto? 80 volts. Então, a diferença entre o A, que é 100, e o F, que é 80, é a mesma diferença entre o A e o G, que também é 80. O trabalho da força elétrica que atua, né? E a energia potencial elétrica que uma carga adquire ao ser colocada no ponto B. Então dá um tempinho aí para vocês responderem. Tentem responder aí. Pelo menos a letra A. Eu vou tomar uma água aqui rapidinho. Vamos lá para a solução da questão. Muito bem. Vocês estão vendo o quadro já? Beleza. Então a gente tem a nossa situação aqui, né? Ele quer saber qual é a distância D. Então, como as duas são iguais, eu vou usar aqui 100 e o 90 de potencial. Né? A gente viu que U é igual a E vezes D. Onde é o campo elétrico e D é a distância, U é a diferença de potencial. Bom, a nossa diferença de potencial vai ser de 100, que é o potencial do A, menos 90, que é o potencial do C. Tá? 100 menos 90. Vai ser igual ao valor do campo elétrico, que é 10 a quinta, vezes a distância, que é o que a gente quer descobrir. Então, o que a gente vai ter lá no final? Que vai ficar 10 é igual Dividido por 10. a 10 a quinta vezes dela. Aí já está lá na frente. Muito bem. Ó, esse 10 a quinta aqui, ele passa dividindo. E a gente fica com 10
dividido quarta, né? por 10 à quinta é igual a D. Então, nosso D vai ser igual, aí conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 10 vai ficar 1 menos 5, que é 4, negativo. O que? Metro, porque lá no campo elétrico é volt por metro, né? Então a distância está sendo dada em metros. 10 a menos 4 metros. Essa é a nossa distância D. E a nossa letra A. Vamos para a nossa letra. Tudo certo aí, Laís? Quem fez, na verdade? Tá. Molezinha, né? Quer saber qual é a DDP entre os pontos A e F? Né? DDP entre os pontos A e F é moleza, né? 100 menos 80. Sim. 20 volts. Não tem nem o que fazer. Né? Letra B, o de A até F é igual a 100 menos 80, que é igual a 20 volts. Simples assim. É a DDP, né? Que é o mesmo U pra gente. O trabalho da força elétrica que atua em uma carga com 1 microcoulomb ao ser levada de A até C pelo caminho A, D, F, C. Então, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. A reto para D, depois G, depois para cima F, depois de volta para C. Qual vai ser o trabalho da força elétrica? A gente viu que o trabalho da força elétrica ele independe do caminho, não viu? Ou seja, independe da rota que é feita. Ele só vai depender da diferença de potencial. Então, como é que é a relação entre trabalho e diferença de potencial? Vou botar lá para vocês. O trabalho é igual a carga que está sofrendo a ação da força vezes a diferença de potencial entre os pontos de partida e de chegada. Bom, ele parte do ponto A e chega no ponto C. Não é verdade? Ó, sai do A e chega no C. Então, qual é a diferença do Professor, pra Diga. ver. Ui, desculpa, com licença. Pode falar. Não sei se é só no meio lá, não tá aparecendo mais a compartilhação de tela. Não? Não, mas eu não sei se é só no meio. Aqui está aparecendo para mim como compartilhada. Eu acho que é porque vocês não estão vendo o livro, né? No meu tab. Você vê o quadro, não vê, Laís? No meu não tá agora. Nem quadro, Mas nem antes tava. nada. Nada, mas pode ser, eu acho que só no meu mesmo. Tá. Vou tentar ver bem aqui. Eu não sei se foi esse o caminho que tu seguiu, Laís. O trabalho é igual a Q vezes, aí no caso vai ficar VA menos VC. Foi assim que tu fez? Eu vou tentar reiniciar aqui, porque o meu não tá aparecendo na tela. Certo. Então, como ele está tentando determinar o trabalho, né? A gente vai utilizar essa relação. Eu sei o potencial no ponto A, eu sei o potencial no ponto C e eu conheço o valor da carga, então é fácil de calcular. O trabalho vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 6 vezes 100
menos 90. Potencial no ponto C é 90. Então, a gente vai ter que o trabalho é igual a 10, que é o 100 menos 90, vezes 1, vai dar 10, vezes 10 a menos 6 joules. Mais, permitir. Aí, Laís, tá dando pra ver agora? Agora sim. Beleza. Foi esse valor que tu encontrou, Laís? 10 vezes 10 a menos 6 joule? Isso. Ou então a gente escreve assim, ó, o trabalho é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Não, meu era 5. Não, é 5, professor. Não foi É 6. a mesma coisa. Então, ou uma coisa ou outra tá certo. 10 vezes 10 a menos 6 ou 1 vezes 10 a menos 5. Vamos lá para o próximo item, letra D. Energia potencial elétrica, que é essa carga, né, de 1 microcoulomb, adquire ao ser colocada em B. Então, ela vai ser colocada no ponto B. Ele quer saber qual é a energia potencial elétrica. A gente viu na aula passada. Letra D. Sabe que energia potencial elétrica, que a gente pode chamar de EP, ela é igual a constante, carga que gera o campo, carga que sente a ação do campo, dividido pela distância. Ou então, a gente escreve assim, EP é igual a V vezes Q, que é a mesma coisa, porque esse termo aqui todinho, ó, esse cara aqui todinho é justamente... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Pesquisa, menina. Tá. Esse termo aqui todinho, ó, é o potencial elétrico. Eu não estou mostrando para você, né? Aqui, ó. Tá, então, ou eu uso essa relação, e aí para usar essa relação eu preciso saber qual é a carga, só que eu não tenho informação a respeito da carga que gera esse potencial, não é verdade? Ou da carga que está ali envolvida. Eu só sei, eu conheço o campo elétrico e eu conheço os potenciais aqui, ó, em cada região. Agora eu não sei nada sobre a carga. Então por isso eu não posso usar essa fórmula aqui. Agora, com base nessa fórmula, sabendo que isso aqui é o potencial no ponto, então V, eu consigo saber quem é o meu EP, né? Utilizando essa segunda fórmula. Então, essa aqui para mim não tem serventia agora. Vou até apagar ela aqui. Vamos usar só essa. Apago aqui. Então, o que a gente pode dizer? Que a minha energia potencial, ela vai ser igual ao potencial, que eu já sei, lá do ponto, que é 100 volts, que é no ponto B, que ele quer saber qual é a energia potencial elétrica ao ser colocada no ponto B. Então, eu sei que lá são 100 volts, vezes o valor da carga, que é 1 vezes 10
a menos 6. Ora, então, eu posso dizer que a minha energia potencial vai ser de 1 vezes 10 a menos 4 joules. Simples assim. Ok? Então, essa fórmula aqui do EP igual a V vezes Q, a gente vai sempre usar quando eu não souber qual é a informação da carga que gera aquele campo. E finito. Eu vou disponibilizar para vocês agora. Até a próxima aula, pessoal. Eu só estou falando isso para poder finalizar aqui a gravação, tá?